Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre ao vivo, aos domingos, a partir das 7 horas da noite. E as nossas reapresentações sempre aos sábados, às 21 horas. E você também pode nos assistir em concomitância com a veiculação da TV Santa Cecília pela internet aí para todo o planeta Terra. Basta acessar santaportal.com.br/TV. Nós vamos falar de um assunto que cada vez que eu trago aqui no Fronteiras da Ciência, as pessoas realmente gostam muito, tem um retorno muito grande, porque todo mundo tem muitas curiosidades, a curiosidade continua depois do programa. Então hoje temos a oportunidade de estar aqui com duas convidadas, a Neuza de Souza Santos e a Carmen Mírio, que é responsável pelo livro que a gente vai estar sorteando aqui também hoje aqui no programa, sobre o tema regressão terapêutica, ou seja, é uma regressão muitas vezes reencarnacionista, onde a gente vai passar a enxergar vivências anteriores, não só nesta vida, nesta vivência, como também na possibilidade de outras vivências em busca, muitas vezes, de um trauma, de algum problema que a pessoa tenha e que está ali prejudicando nesse momento. É um assunto muito sério, são duas pessoas muito competentes nesse assunto, que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala desse assunto. E eu tenho certeza que você vai estar preso aí na TV. Vamos jogar os nossos telefones para que você possa participar também. Você que está ao vivo com a gente domingo, é só ligar no 3224-7017 ou 3224-2944. Você já pode mandar suas perguntas desde já. Enquanto você vai ligando para cá, rapidamente eu vou mostrar o que a gente vai estar sorteando hoje. Começando com coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um kit de pedras para descarrego, que envolve as pedras turmalina negra, floco de neve e cristal biterminado, ok? Então tá aí o conjunto de pedras. Lá você encontra minerais e pedras preciosas, artigos de radiestesia, acessórios em pedras, incensos, aromatizadores, toda a linha de artigos católicos como bíblias, livros, terços, camisetas, CDs, DVDs e imagens em geral. Anote o endereço, é em São Vicente, no Shopping Boulevard Martim Afonso, na rua de mesmo nome, Rua Martim Afonso, 220, loja 125. O segundo item é dos voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus, que oferece o livro Meu Pequeno Evangelho, Ensinamentos de Amor em Forma Divertida, de Maurício de Souza, voltado para o público infanto e juvenil. Você pode ajudar o Ismênia de Jesus adquirindo livros diretamente em sua livraria, na Rua Campos Melo, 312, em Santos. A Livraria Pingo de Luz também, muito gentilmente, o Lourdes e o Marcos oferece o livro Jasmim. Alguém que já morreu pode voltar para ajudar quem ama? É uma pergunta. A autora é a Kátia Iana Guevara, que inclusive vai dar um workshop de meditação em Santos no próximo domingo. Um pingo de luz no coração do Gonzaga com as mais diversas obras do Espiritismo. O endereço é a Avenida Marechal Deodoro, número 11, pertinho da Praça Independência. O Racionalismo Cristão oferece o livro Pela Verdade, a ação do espírito sobre a matéria, de Luiz de Matos, e mais um CD também do Racionalismo Cristão, e que está convidando todos para uma reunião aberta, não paga nada, é só participar, de segunda, quarta e sexta-feira às 8 horas da noite, ou todo domingo, todo segundo domingo de cada mês, às 17 horas. É só comparecer no endereço que fica na Avenida Ana Costa, 67. A Rap Science oferece o livro do grande mestre Ryoho Okawa, O Caminho da Felicidade. E aproveita também você para convidar para conhecer o novo templo, um lugar para meditação, cursos, orações, filmes, enfim, tudo para ajudar na sua caminhada espiritual. Anote o novo endereço, Rua Júlio Conceição, 94, em Santos. E as convidadas de hoje, a Neuza e a Carmen, oferecem o livro de autoria da Carmen Mírio, Regressão Terapêutica em Crianças com Dificuldades, que vai ser inclusive a abordagem também do nosso tema de hoje, ok? Está aí o livro. E também tem um par de convites para o workshop de meditação da Kátia Iana Guevara, que vai ser no Mercury Santos Hotel, naquele onde era o antigo Clube 15, na Washington Luiz 565, no próximo domingo, dia 9 de novembro, às 3 horas da tarde, tá bom? Esse convite está à venda na Pingo de Luz e eu tô com um par de convites para a primeira pessoa que ligar para aqui, vai levar um par de convites, dá para pegar aqui, Felipe? Um par de convites para a primeira pessoa que ligar, falar, olha, eu quero participar do workshop de meditação, é a sua oportunidade de aprender meditação e praticar, ok? Então tem um par de convites aqui.
Esse bloco é oferecimento do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas, tanto registrada pela Anvisa como também pelo Ministério da Saúde, que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais e de forma totalmente natural. O terapeuta Alberto Santini Filho tem várias especializações no Brasil, na França, na China, na Bélgica. Ele que tem a clínica em São Paulo, porém atende 2 vezes por semana em Santos. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. É só ligar nesse telefone e marcar, para quem é da Baixada Santista, né? É só ligar nesse telefone 3285-6993, tá bom? 3285-6993. Ele atende no Smart Center, que é na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga, em Santos. Muito obrigado pela presença, a Neuza, né, que esteve aqui recentemente no Fronteiras, e a Carmen pela primeira vez. Agradeço muito ambas por essa oportunidade de nos esclarecer essa terapia, que eu acho que é uma das mais extraordinárias. Eu acho que quem não é curioso em relação a isso. Evidentemente que eu sei que muita gente quer fazer uma terapia, o nome já diz terapia, mas a pessoa, não, mas eu queria ver quem eu fui numa vivência passada. Deve ter muitos curiosos também, não tem? Tem bastante, mas a ideia da terapia reencarnacionista não é matar a curiosidade, é resolver problemas, né? Então, mas tem curiosos, sim. Tem pessoas que acham que, eu quero descobrir se eu fui uma rainha. Não, você não vai lá no Instituto Vida, você não vai para descobrir se foi uma rainha. Ok. A Neuza, ela representa o Instituto Vidas aqui em Santos, né, que é um trabalho que faz sobre isso, que nós estamos conversando hoje. Tem outros atendimentos também, sim, mas o carro-chefe, digamos, seria a terapia reencarnacionista, né? Carmen, quais são os problemas mais comuns, uma vez que você já tem uma longa estrada, apesar de jovem, já tem uma longa estrada, né, na sua carreira como terapeuta reencarnacionista, mas o que vem mais, o que acontece mais, você fala, puxa, isso é apropriado para essa terapia? Existem muitos casos, né? Então, por exemplo, muitas pessoas procuram problemas de relacionamento, depressão, porque eu não me dou bem com o marido, com a esposa, sim, ou com os filhos, sim, assim. Ou com ninguém, ou não tem relacionamento, né? Às vezes a pessoa, às vezes moças bonitas, mulheres bonitas, que têm problema de relacionamento, não conseguem se relacionar. Pessoas com depressão, com pânico, uma doença depressão do crônica. nada, né? Então, do nada. Na verdade, não é do nada. Não, sim, né? agora, nessa vivência não é do nada, sim. né? Mas você percebe que a pessoa já era depressiva desde criança, né? Então, ela, por exemplo, uma coisa que acontece em muitas pessoas, tem muitas atividades. Então, ela faz atividade, no momento em que ela para, ou porque está doente, ou porque está de férias, ela começa a se perceber depressiva. Na verdade, ela sempre foi, e alguma coisa aconteceu para aquilo exacerbar aquele problema. Então, é pânico, é depressão, uma dor crônica, por exemplo. Já foi em tudo que é médico, já fez tudo que a gente percebe que tem a ver com o passado. Então, está no inconsciente aquilo gravado. Então, assim, são inúmeros casos de problemas que as pessoas nos procuram. Né? Quantos por cento você acha que resolve a terapia reencarnacionista? Então, como a Neuza havia falado, é assim, a psicoterapia, a regressão terapêutica é uma ferramenta dessa terapia, na verdade, né? Então, assim, muita gente acha que vou fazer uma regressão, vai resolver o problema da minha vida. E não é assim. É um tratamento, porque é um processo. Se nós temos uma vida contínua de, sei lá, 10 mil anos, 8 mil anos, eu não sei. Então, imagina quantas nós vemos repetindo os mesmos padrões e não é com um tratamento, um dia, que nós vamos resolver todos esses problemas. Na verdade, é um processo onde nós vamos resolvendo, nos desligando daquilo que nós éramos antigamente e trazendo a nossa essência para cá. Então, assim, o que efetivamente eu estou fazendo nesse planeta, qual é a minha missão, eu tenho uma missão de me recompor com os meus familiares, uma série de coisas. Nós temos muitas missões, cada um de nós, né? Então, assim, nos ajustarmos com o pai, com a mãe, com o irmão, muitas pessoas têm muito problema. Gente que não fala com o pai há muito tempo, com o irmão há 10, 20 anos, nunca olho para a casa do meu irmão, nós não sabemos quem foram, mas vieram na mesma família para essa recomposição. Por um motivo, né? Com certeza. Eu queria pedir agora, não sei qual das duas, fica à vontade as duas para responder, um caso para ilustrar para o telespectador. Eu sei que vocês têm N casos para contar, muitos casos para contar, mas um que a pessoa possa entender. Olha, a pessoa veio com esse problema, fiz a regressão, ela viu tal situação e isso colaborou com que ela despertasse para a realidade. Tá. Quem quer contar? Não, pode ser você. Pode.
uma mulher, por exemplo, que tinha a depressão, vou pegar o caso de depressão. Ela tinha, por exemplo, quando chegava mais ou menos na época de outubro, outubro, um pouco antes. Era uma depressão determinada. Pontual, é uma coisa muito interessante. Quando chegava assim, no segundo semestre, já setembro, outubro, ela hibernava. Hibernava. O significa dizer, eu não vou fazer mais nada, vou ficar no meu quarto, só levantava para comer, às vezes para comer. Então, é uma coisa, muitos anos dessa maneira. E ela começou a fazer o tratamento com a gente. Quando ela começou a perceber, primeiro a psicoterapia, porque a gente faz muita conversa, muita pergunta, nós não temos a resposta, as respostas estão na pessoa. Ela começou a participar das regressões e ela percebeu que muitas vidas, ela se deixava morrer. Era um suicídio lento. Então, ela desistia e aí ela morria. E ela subia para o plano espiritual, era visto o que aconteceu lá no plano espiritual, os mentores ou os amparadores conversavam com ela, olha, você tinha que ter reagido nessa vida e não reagiu. Foi para uma segunda regressão igual. Regressão. Terceira, igual. Até que chegou uma quarta vez que o mentor falou assim, de novo, você errou, você se deixou morrer. Porque você não reagia a nada da vida. E nessa vida ela reclamava isso, ela permanecia assim, o marido era uma pessoa que cobrava muito ela, mas ela se deixava morrer. Aí naquele momento, ela simplesmente falou, eu estou fazendo a mesma coisa agora. Por quê? Porque ela repetia novamente, então ela estava se deixando morrer, então ela estava querendo morrer. Ou seja, já era uma coisa que vinha nela já muito... De várias vidas. Nesse momento em que houve o despertar dela, ela parou, não, eu não quero mais isso, porque ela já sabia o futuro dela, já estava ali. Então ela parou, nossa, você tem uma ideia que hoje ela é uma psicoterapeuta reencarnacionista. Ela também, tanto que ela gostou do que aconteceu com ela. Fascinante, aquilo que ela falou, não, eu vou estudar, eu quero me modificar, e ela começou aquilo... Olha, mudou completamente. Então foi muito interessante. Mas é o que eu volto a dizer, é um processo. Porque veja, se ela tinha 4 vidas repetindo a mesma, como é que em uma sessão a gente vai resolver tudo? E a pessoa precisa de isso querer. varia de pessoa para pessoa, evidentemente. Exatamente. E também o problema, ver se chega no ponto certo, né? Sim. Sempre chega no ponto certo. São 2 perguntas, eu quero ver. Se sempre chega no ponto certo e se todo mundo consegue se ver numa outra vivência ou tem pessoas que são mais resistentes? Tem pessoas que são mais resistentes, mas sempre chega no ponto certo e sempre consegue resolver alguma questão. Pessoas assim que têm mais dificuldade, as pessoas que são muito racionais, elas têm mais dificuldade para regredir e até mesmo para entender o processo terapêutico. Mas sim, a resposta é sim, sempre chega. E o processo é feito como? A pessoa deita, relaxa? Sim, nós temos... É quase que um hipnotismo. Não, a pessoa fica totalmente consciente, ela não dorme, ela não é hipnotizada, ela é totalmente consciente. Tanto é que tem algumas pessoas até que falam assim, nossa, mas eu estou ouvindo tudo, eu estou escutando o relógio bater, o tic-tac do relógio. Mas é exatamente isso. Porque assim, nós entendemos que todas as vidas que nós vivemos estão registradas no nosso inconsciente. Então, quando nós entramos com o processo de regressão, nós vamos trazer para o consciente algo que está inconsciente. E nós entendemos... Puxa a gavetinha, né? Exatamente. Nós entendemos assim, quando você traz algo que está no seu inconsciente para o consciente, você desmistifica. Desmistificando, você resolve. Mas agora não passa a dúvida na cabeça, não de vocês, que eu sei que vocês são profissionais e acredito, obviamente, no trabalho de vocês, mas o paciente muitas vezes não pode pensar assim, será que isso que eu vi não foi fruto da minha imaginação? Sim, geralmente, principalmente quem é muito racional. É coisa da minha cabeça, estou inventando. Aí, eu sou de ciências exatas, eu sou um cara racional. Eu acho que eu pensaria isso, será que não foi invenção da minha cabeça? Então, mas tem uma coisa que faz com que você acabe com essa dúvida. Primeiro que você tem reações físicas que você não controla. Uma dor que começa a te incomodar, o choro que vem assim do fundo, você chora, e depois o resultado disso, posterior. Alguma coisa aconteceu em você que mudou. E aí você fala, mãe, era da minha cabeça ou não era? Bom, resolveu? Resolveu. Então, não importa mais se era da cabeça ou não era. Sim, Exatamente. O importante é resolver. O resultado é muito interessante. Né? Isso que é bom. Mas em algum momento, de tantas regressões que vocês já fizeram, em algum momento aconteceu da pessoa ver fatos ou detalhes que depois ela própria correu atrás para ver se aquilo existiu ou aquilo ocorreu mesmo, ou não? E já tive um caso. Já teve um caso que a pessoa foi atrás? Foi. Era uma pessoa que tinha perdido a visão numa cirurgia de glaucoma. Glaucoma. Que entrou andando, enxergando, saiu completamente cego. E ele veio para, um ano depois, ele veio para terapia para entender por que ele tinha ficado cego e tudo mais.
as regressões deles eram tão apuradas, esse foi um dos únicos casos, assim, raros casos, que ele lembrava o nome de quem ele foi e o ano que ele tinha morrido. Ah, lembrava o nome? O nome de quem ele foi, a cidade onde ele estava. Isso já é raro mesmo, de lembrar desse tipo de detalhe. Raro, não é tão comum. Mas foi tão interessante que ele foi buscar os fundamentos históricos das vivências dele. E achou, localizou o nome, localizou, mas isso 500 anos... E tinha alguma coisa a ver com o problema que ele passou agora, não? Sim, aí ele entendeu por que ele perdeu a visão, vamos dizer assim. Tá? É uma coisa muito interessante. Agora a gente estamos até conversando em off, né? Porque a gente ouve cada vez mais essa ocorrência. Eu tenho um grupo no Facebook, que é do Fronteiras da Ciência, que foi meu amigo Nelson Tarruso que organizou esse grupo, e muitas pessoas postam lá, né? Crianças que vêm com lembranças abertas aos 3, 4, 5 anos, né? Vêm com lembranças com riqueza de detalhes, o que ela foi, de onde ela morou, quem era o pai. Às vezes ela reconhece alguém dessa família, o que foi na outra vivência dela. Tem coisa assim que você não entende, porque às vezes até a família não é nem religiosa, são ateus, né? Teve caso de famílias de um menino americano que se lembrou que ele era piloto da Força Aérea Norte-Americana e que ele morreu em batalha, né? Foi bombardeado. Ele conhecia avião a fundo, sendo que eles nunca tinham viajado de avião, a família, e os pais eram ateus, ele veio com lembrança. Enfim, tem N casos assim, e cada vez aparece mais, de criança com esse tipo de vivência. E essa janela se fecha, não é isso? A uma certa idade. Sim. Por que tem crianças que vêm com isso e outras não? Tem uma explicação? Então, esses são os mistérios, né? São alguns mistérios. Nós não entendemos exatamente por que elas vêm dessa maneira. Mas muitas vezes, às vezes até para trazer os pais para um conhecimento mais profundo, né? Ou para estudo. Eu acredito que tem esses mistérios do planeta e sabe, de Deus, vamos dizer assim. Né? Então, eu acredito que exista alguma razão pela qual elas vêm. E é interessante porque nesse trabalho da regressão acaba fechando essa porta. Né? Se fecha essa porta. Geralmente as crianças lembram até os 7 anos, é muito comum elas lembrarem de situações do passado. E às vezes confundir a vida passada com essa vida aqui. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de um caso de uma menininha que os pais saíram, um saiu para um lado, a casa era grande, e a menina não viu nem o pai nem a mãe, e a partir disso ela começou a desenvolver, isso 4 anos de idade, desenvolveu um pânico. E aí nós fomos fazer uma regressão com ela, e a regressão que a gente faz, na verdade, é trabalhar com ela com desenho. E ela fez o desenho de criança, evidente, com um quadrado assim, onde tinha o pai e a mãe para fora. Então ela desenhava um homem com uma cruz e uma mulher com uma asa de anjo. E aí eu perguntava, quem que são esses daqui? Ele falou, meu pai e minha mãe. Mas ela fez assim, mas não é aquela mãe não, tá? É outra mãe aqui. E essa outra mãe chama e falou o nome da outra mãe. Mas não conta para ela, senão ela fica chateada. Vai ficar magoada. E esses pais morreram num acidente e deixou ela sozinha. Então, no momento em que ela se viu sozinha dentro da casa, aquilo disparou um gatilho e fez com que ela falasse, agora eu vou ficar sozinha de novo. Foi muito interessante. E desligou isso, ela não teve mais o problema. Nossa, isso é fantástico. Né? Muito maravilhoso isso. São casos, assim, inacreditáveis. É mais fácil ou mais difícil fazer isso com criança? Uma terapia de regressão? Eu acho que com as crianças são mais fáceis, muito né? mais É muito mais fácil. Né? Eles se entregam, né? Eles vivenciam aquilo de uma forma muito não passa pela muito dúvida, leve. né? O problema é quando você já começa a duvidar das coisas, né? Exato. Eu tive um garotinho que eu atendi recentemente, foi muito interessante. Ele está no início do trabalho, né? Então, começando. E ele olhou para mim e falou assim, tia, eu não quero desenhar, eu sei o que eu fiz. Ah, é? É incrível. As crianças te deixam Sabe assim. o que fiz em outra vivência? Sim. Ele olhou para mim e falou, tia, eu não quero desenhar, eu sei o que eu fiz. E ele te contou o que ele fez? Não, está no início do trabalho, né? Mas assim, ele me olhou assim, falei, filho, aí eu tinha colocado a música para relaxar, comecei a fazer o mantra, e ele, eu não quero desenhar, tia, eu sei o que eu fiz. E encerrou a conversa. Então assim, e você respeita, né? Sim. Nós respeitamos. Sim, não quer, não é o momento dele. Enfim, mas a criança é muito inteira. Bacana. Nossa, tem 1000 perguntas na minha cabeça, eu tenho certeza que de você, amigo telespectador, também, né? Mas deixa eu dar um comunicado do Manaloa Bem-Estarim sobre tarô. A imaginação é a arma dos poderosos. Faça a si mesmo um convite à mudança e crie a oportunidade de saber mais sobre você, de fazer planos e traçar rotas.
Utilize o tarô cabalístico como chave para acessar a energia em que você está vibrando. Conheça as mensagens do seu subconsciente e descubra o melhor caminho para realizar os seus sonhos. Surpreenda-se com a terapeuta Vera Lúcia no Manalua Bem-Estarim sobre tarô, para você que busca tarô. Para saber mais sobre o Espaço Manalua, você pode visitar o site manalua.com.br ou ligue lá, 3222-2278. E o endereço é Rua Goiás, 144, em Santos. Um abraço, né, a Dulceli do Manalua e ao Esaú, grandes amigos. Voltamos já. Olha, o assunto hoje é regressão terapêutica. Estamos voltando em outras vivências aí, né, com as nossas especialistas, terapeutas reencarnacionistas, Neuza de Souza Santos e Carmen Mírio, tá bom? Deixa eu só dizer quem foi que ganhou o par de convites para o workshop de meditação com a Kátia. Foi o Luiz Alberto Bonato Izar, do bairro Aparecida. Então, Luiz Alberto Bonato Izar, por favor, venha buscar o seu par de convites aqui na Santa Cecília TV, que é para o próximo domingo, beleza? Bom, vamos lá. Esse bloco aqui é oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua com as técnicas vibracionais, apometria, antigoécia, terapia de vida passada, mesmerismo e hipnose, além de terapias sonoras que harmonizam a nível físico, mental, emocional e espiritual, solucionando quadros de depressão, autoestima, pânico, aliviando dores crônicas, crise de ansiedade e quadros de tristeza e melancolia. O Palermo ministrará mais um curso de apometria, preste atenção, e antigoécia. São as técnicas principais que ele utiliza na Casa da Luz, tá bom? Então, apometria e antigoécia. Essas técnicas integradas auxiliam na libertação de processos obsessivos e auto-obsessivos e principalmente na remoção de chips, implantes, com grande eficácia. O curso acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro na Casa da Luz de Santos, que fica na rua Santos Dumont, 167. Para agendar um atendimento individual com o Palermo ou para obter mais informações sobre o curso, é só ligar no 3289-1230, deixa recado na secretária que ele retorna, ou pode mandar mensagem no WhatsApp, 991160195. Tá aí. Vou pedir para a produção, por favor, mais uma vez, jogar os telefones da Santa Cecília TV, isso aí, 3224-7017 ou 3224-2944. Mande sua pergunta para as nossas convidadas e participe do nosso sorteio de hoje. Eu tenho muitas perguntas ainda para fazer. Deixa eu só fazer desse que ganhou o convite da Kátia, o Luiz Alberto. Ele pergunta quanto tempo demoramos para reencarnar e onde reencarnamos aqui ou em outra dimensão? Acessa a pergunta. Quanto tempo a gente leva para reencarnar? Se isso depende, evidentemente, do grau evolutivo, né? Do espírito, né? Eu não sei se do grau evolutivo, eu acho que depende da proposta reencarnatória dele. Né? Não tem como você saber disso, né? Pode ser. Depende do acordo que ele fez então, em vamos cima. mudar a pergunta. Ela pode ser quase que instantânea ou não? Pode ser? Sim, depende da proposta reencarnatória dele. Sim, mas pode. Para os budistas, sim, diretamente. Sem passar um estágio. Sim, exatamente. Perfeito. Tem casos, por exemplo, da pessoa ou da criança, né? O seu livro está voltado para a criança, da criança ter uma facilidade maior, talvez, de ver espíritos ou obsessores ou alguma coisa assim? Sim, a criança, geralmente, ela é mais sensível, muito sensível, né? E no livro eu trato isso exatamente para chamar a atenção dos pais para esse fator. Porque muitas vezes a criança, ela é uma captadora psíquica, vamos dizer assim. Ela percebe quando os pais não estão bem, quando os pais estão brigando. Então, captar, por exemplo, espíritos, é muito fácil. Já perceberam criança que está... Um dia eu fui no supermercado, o menininho gritava, mas ele gritava tanto. Quando eu olhei, ele estava sentindo a presença de um ser ali. E aquilo agoniava tanto ele, e a mãe, fica quieto, a mãe não entendia o que estava acontecendo com ele. E isso acontece muitas vezes. Quantas vezes nenezinho está numa festa, e principalmente o nenê tem que preservar um pouco, porque ele é muito captador, ele é muito sensível. Que a pessoa vem para pegar o nenê começa a gritar e chorar, e às vezes a gente não sabe o que ele está vendo. Às vezes uma pessoa pode estar com um obsessor e a criancinha está vendo. E isso muitas vezes não é compreensível, né? Ou as pessoas falam, imagina, a criança está com dor, está com um problema, vamos levar no médico, tomar...
Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ela está vendo alguma coisa ou sentindo uma energia, e muitas vezes não é E levado. esse espírito que a criança vê pode ser talvez um obsessor já de uma vivência anterior? Pode ser ela, dela, junto com ela? perseguidor dela, com seguidor. certeza. Sim. Tem caso assim? Já perceberam um caso assim? Já tem casos. Então, você quer contar um caso? Quer que eu conte? Pode contar. Na verdade, eu prefiro que ela responda, porque ela estudou muito, até mesmo para fazer esse livro. Certo. Essa coisa da rádio com criança, então eu prefiro que ela fale. Tá bom. Ela tem muito Então, mais vivência. Tem uma menininha aqui de 9 anos, que ela vinha, a reclamação da mãe era a seguinte: à noite ela colocava o cobertor assim, e ela ficava olhando para trás. Num certo momento começou a acontecer isso, foi um gatilho que aconteceu isso. Então ela olhava para trás e falava para a mãe: eles vão me pegar, eu tenho que me esconder, eu tenho que me... Então o tempo todo a mãe: mas o que está acontecendo? Leva psicólogo, faz isso, faz aquilo outro. Bom, aí chegou lá em mim. Eu acabei fazendo a regressão dessa menina. Desculpe, isso é em São Paulo, não? Em São Paulo. São Paulo. Em Você São atende Paulo. em São Paulo? Isso, atende em São Paulo. Então, só para deixar claro, para não confundir o telespectador, né? Então, a Carmen, que está respondendo agora, ela atende em São Paulo, dá o curso aqui em Santos também, Isso, dá curso curso aqui em Santos. Isso. Vai ter um novo em abril, até lá a abril, gente comunica de novo, né, Neuza? Sim. A gente comunica e a Neuza, que está aqui à minha esquerda, mais próxima, ela é do Instituto Vidas aqui em de Santos. Tá? Atendo aqui em Santos. Tá. Então a menina acabou, Desculpa interromper. imagina, ela acabou percebendo, vendo quem era essa pessoa que estava perseguindo ela. É uma pessoa que vem de vida passada. Porque se você vai nos centros espíritas, acontece muito isso. Agora, o que a gente tem que identificar dentro da psicoterapia reencarnacionista e da regressão? O que prende essa criança ou esse adulto nesse perseguidor? Provavelmente algum sentimento, alguma emoção muito forte, que seja o ódio, seja a vingança, seja o medo, seja uma tristeza profunda. É isso que nos conecta, vamos dizer assim, a um espírito do passado. Vingança, por exemplo, é uma coisa que vem vindo de vidas e vidas. Então a criança pode sim reencarnar. E pode ser por uma coisa boa, do tipo assim, saudades, amor, teve vazio um bom existencial, também, solidão. Também pode ser. Tudo. Obsessor do bem, né? Que fala, né? Tem, exatamente. Pode. A criança pode ou a pessoa trazer isso internamente. Então, mas já teve assim de você fazer uma terapia, a criança então lembrar daquele obsessor, ou não chegou nesse ponto? Então, com a Você criança... estava me contando em off daquela criança que falava que viu uma mulher muito feia, não Sim, era? Exatamente. Foi em off que você me contou Foi, isso, né? Foi. Foi em off. Você falou da criança que viu uma... A criança via uma pessoa feia que vinha assustá-la, principalmente à noite. Então ela tinha medo do escuro, não queria mais o escuro. E ela começava a gritar o tempo todo. E a mãe e o pai: não estamos vendo nada, não estamos vendo ninguém. O que está acontecendo? Acho que está com problema e tudo mais. Então era alguém da perseguição de vida passada. É óbvio, tem que levar no centro, tem que fazer desobsessão, uma série de coisas. E tratar a criança de uma outra maneira. Então são tratamentos paralelos. A gente não dispensa também o tratamento espiritual, que é muito importante nesses casos. Perfeito. Né? Porque na psicoterapia ou no consultório nós não vamos fazer desobsessão, Certo. tá? Mas vamos tratar Você a só causa vai fazer do problema. a regressão para ver. Exatamente. Tá? E conscientizar os pais também, né? Porque muitas vezes os pais ficam perdidos, né? Sim. Você A atende criança muita criança em Santos, Neuza? atende Bastante, mas é mais adulto. Né? mais adulto. Eu tenho mais adultos. É. Mas o público atendo é mais masculino, feminino? mais masculino. Mais masculino? Mais Eu achei que você masculino. fosse falar que eram mais mulheres. Mais masculino, é incrível. mesmo? 80%. Nossa, 80% são homens? Sim. É? Incrível, né? É incrível. É uma estatística fantástica. Eu me surpreendo com isso. É. Mas 80% são homens. Os homens buscando muito, né? Descobrir, entender coisas que são incompreensíveis para eles. Muito E saem interessante. satisfeitos, assim? Saem. Ou tem algum Incrível, que você fala, não... incrível. É. Se eu fosse citar nomes aqui, realmente eu não posso, né? Não, citar nome, Mas você é pode citar fácil sem citar impressionante. nomes. É impressionante. Tem É. pessoas Conta um assim, fato pra gente, e pessoas que conta um estão num nível assim, né? E eles eles vão buscar respostas, na verdade, né? E quando começa o processo terapêutico, eles entendem que eles vêm repetindo o tipo de comportamento há várias e várias vidas. E aí é quando dá a conscientização, né? Eles param, olham para mim e falam assim: mas é isso, é isso. E agora, vamos mudar, né? Eu queria saber como que é isso. A gente tem uma curiosidade tão grande. Vem na mente como se fosse um filme, como que é? Depende, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas Vocês que já passaram por isso? Já, As muitas duas? vezes. já. É. Tem pessoas que só tratamento nosso pensam. é importante. É, sim. Mas vocês conseguem se autofazer, não? Não, Não. não. Através de sonho, é possível você se ver também? Sim. Em outras Sim, vivências? é possível, é possível. Também. E parece que depois que você faz, né, abre uma portinha, né? Então acontece, às Aí vezes é mais recorrente. É mais recorrente, sim.
Mas você precisa passar por uma experiência para você entender. Tem pessoas que ficam só aquele pensamento, é maior que ela, né? Ela não tem controle sobre o pensamento, né? Agora tem pessoas que veem como um filme mesmo. Tem um exemplo que é interessante, o pânico, né? O pânico, por exemplo, quando a pessoa tem um gatilho e dispara o pânico, o que que ela vai? Vou morrer, ela já morreu. É só uma lembrança que vem na memória dela e é uma memória que ela não lembra, mas ela sente. Então ela fica o tempo todo, vou morrer. Já morreu. Já. Só que agora ela não vai morrer de novo, mas isso... Tem um caso que, normalmente é um gatilho que provoca isso, né? Sim. Tem um caso que eu conheço de uma menina que ela entrou em processo de pânico, depressão, no período da menarca. Né? Foi o gatilho, foi dali para frente. Então. Ali para frente. Provavelmente, num caso como esse, é um fato já de uma vivência anterior? Tem características para dizer, olha, sim, com certeza, é uma vivência anterior que provocou isso? Sim. Pode ser o que será que aconteceu depois disso? Foi para o sacrifício humano? A gente não sabe. Morreu por alguma razão? A gente não sabe. É verdade. Entende? Então, existem eu não várias... tão dramático assim. Porque a gente, sabe, já tem muitos casos. E aí a gente percebe que um fato específico dispara uma lembrança inconsciente. Percebe? Não é uma memória consciente. Eu não tenho clareza, mas eu sinto tudo isso. Que dispara, é o gatilho, né? É um gatilho. Muito interessante. Olha, o Roberto Paiolo, da Vila Tupi Praia Grande, fala assim, olha, eu tenho ansiedade alta, gostaria de saber de quando eu morrer se essa ansiedade vai junto, continuar no espírito, porque vocês estão falando que os fatos são recorrentes de vivência a vivência até que você corte o mal pela raiz, né? Ansiedade é um problema, sim, que pode ser ocasionado já em outra vivência ou não? Sim. Ele vai, quando ele morrer, ele vai levá-la e vai trazê-la novamente, porque ele já vem trazendo de várias vidas essa ansiedade. E nunca tratou, né? Porque, na verdade, precisa ir tratar e pôr um ponto final. Mas sim, com certeza, ele vai levar. Você tem algum caso de consultório que chama a atenção, que você fala, que você se emocionou? Nossa, né? Tem vários. Você fala que você se envolveu junto com a pessoa. Conta um só sem dizer o nome da pessoa. Qual que eu poderia contar? Também a pergunta fica a mesma pergunta para Carmen. Nossa, deixa eu pensar. Você tem algum mais aí, mais que você está mais tranquilo? Deixa eu pensar um que comprometa menos. Não comprometa. Deixa eu, inclusive, fazer a pergunta do Custódio Fernandes Boqueirão. Regressão de vidas passadas pode detectar alguma doença de vida que temos hoje? Aí já no aspecto físico, doença física. Sim. Posso contar um caso específico disso? Pode. E também com gatilho, tá? É muito interessante isso. A moça tinha 28 anos, tinha um refluxo muito forte, tá? Forte assim, a ponto de, muito magra, de comer qualquer coisa e ela não conseguia manter no estômago, aquilo o tempo todo. E aí então ela comia tudo muito líquido, aquela coisa toda. Enfermeira, tá? E aí já tinha passado por tudo que é tratamento e tudo mais, aí no final vai pra gente, porque vamos ver vida passada. Já primeiro que tenta tudo, depois vocês são o último estágio. Nós somos assim. Do tipo assim, olha, vocês são a minha última esperança, é isso? Aí veio, e foi interessante, porque logo na primeira regressão que ela passou, ela percebeu que ela tinha 13 anos de idade, e a mãe dela tinha morrido, e o pai tinha casado com uma outra mulher. Ela sentada numa mesa, assim, com uma tigela de sopa. A madrasta olhava para ela e falava, toma. E ela olhava e falava, eu não quero, toma, porque senão você vai apanhar. E ela tomou e tinha veneno. Então ela sentiu tudo aquilo queimando e ela morreu. O que foi interessante, que eu perguntei para ela, quando você começou a ter esse problema de refluxo? Aos 13 anos de idade. Então, veja, aos 13 anos de idade, nesta vida, que ela tinha desencarnado lá. Caramba. Então, foi muito interessante. Bom, a partir desse momento... Nossa, que história incrível. Ela sumiu durante 2 semanas, né? Ela voltou 2 semanas seguintes e ela pegou e falou assim, Carmen, você não acredita, eu estou comendo de tudo e não estou passando mais mal. Então, aquilo desligou. Caramba. Porque uma coisa que é importante a gente falar, a regressão terapêutica ela tem 2 finalidades. Uma é desligamento de fatos do passado. E a segunda é a conscientização. O desligamento sempre ocorre. Nesse caso específico, desligou ela de uma morte que ela teve e isso fazia com que tudo que ela uma memória inconsciente dela, né? Como se aquilo queimasse tudo, então ela jogava para fora. E ela não teve mais esse problema. Eu falei, bom, agora toma cuidado para não comer demais e vai engordar, vai ter outro problema. Mas não, foi muito interessante e até hoje ela está uma vida normal, muito interessante. E a segunda é a conscientização, que é essa, nossa, então eu sou ansioso por causa daquilo, sei lá, antigamente, a gente fala assim, antigamente a dívida, a pessoa ia para a forca,
Você imagina? Se eu tiver alguma dívida para pagar, eu já começo, desespero, eu quero que chegue logo alguma coisa. Pode ser um gatilho. Então, várias situações ou pessoas na nossa vida são gatilhos para buscar uma memória inconsciente. Puxa, e haja, né? Então possibilidades, né? Haja possibilidades, né? Ó, o bate-papo tá uma delícia. 1000 perguntas para fazer ainda. Temos só mais um bloco, mas eu tenho que fazer a agenda do Fronteiras com 4 comunicados para que você se interesse por um deles, pelo menos. Vamos ler? Vamos começar com a Rap Science, que vai ter o curso espiritual básico para iniciantes. Esse curso tem como objetivo aprender os principais temas espirituais da Rap Science. O curso com certificado para quem fizer as 6 aulas, né? Vai ter um certificado para quem fizer as 6, são 6 aulas. Com início no dia 16 de novembro, quarta e quinta-feira, tá bom? Então começa dia 16 de novembro, que é quarta e quinta-feira, das 18h30 às 20 horas. Inscrição tem que ser feita pelo telefone 99135-1246 com a Alice. Eu vou repetir já esse telefone, vamos seguir em frente. Palestra, como espalhar o vírus da felicidade com Delza Batista. O que acontece quando espalhamos o vírus da felicidade? Delza compartilhará como é possível ser feliz, mesmo em situações difíceis. Venha se contagiar com o vírus da felicidade. A Delza é especialista nesse assunto. Entrada gratuita, vai ser no dia 19 de novembro, sábado agora, às 14 horas, tá bom? O local é no templo da Rap Science de Santos, que é na rua Júlio Conceição, 94, que é pertinho lá do começo da Ana Costa, tá bom? Pertinho do começo da Ana Costa. Rua Júlio Conceição, 94. Mais informações no telefone 3219-4600 ou aquele telefone que eu falei, que pode ser também pelo WhatsApp, né? 99135-1246. O segundo comunicado vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, que ministrará os seguintes cursos agora em novembro e dezembro. 19 de novembro, curso de Reiki Usui Tibetano nível 2. 26 e 27 de novembro, curso de Karuna Reiki Praticante 1 e 2. 3 e 4 de dezembro vai ter o curso de mesa radiônica Melquisedeque. E no dia 10 de dezembro, curso de Reiki Usui Tibetano nível 3. Tem atendimento com a mesa radiônica Melquisedeque, com hora marcada em seu consultório. É só ligar no 99-172-9798. Deixa seu recado com o nome e telefone que a Eliane retornará a sua ligação. E ela atende na rua Delfino Stoukler de Lima, 81A, Marapé, em Santos. Terceiro recado vem da terapeuta Kátia e Ana Guevara sobre o workshop de meditação. Uma pessoa que foi contemplada com um par de convites, né? Então vamos lá. A prática da meditação traz muitos benefícios, disposição para as tarefas do dia a dia, foco no trabalho, equilíbrio emocional, paz interior e eu diria que muito mais do que está escrito aí, viu? A terapeuta Kátia ensinará técnicas para iniciantes e já praticantes, observando transformar a meditação em um hábito saudável e prazeroso. Vai ser no próximo domingo, dia 20 de novembro, próximo domingo, das 15 às 19 horas. O local vai ser no Mercury Santos Hotel, que é na Washington Luiz 565, o antigo Clube 15. E a venda dos ingressos é na Pingo de Luz, tá bom? É só lá na Pingo de Luz, na livraria Pingo de Luz, pertinho da Praça Independência. Para esse workshop de meditação, vale a pena. Informações, o 3261-1352, só no período da tarde, ok? E o último recado vem da Escola Recanto dos Saberes, que comunica o Bazar Místico de Natal do Recanto dos Saberes. Venha participar de uma tarde deliciosa, onde diversos expositores vão trazer produtos artesanais, naturais e esotéricos. E ainda, aula de dança do ventre, apresentação de danças místicas, dança do ventre, dança cigana, dança do sagrado feminino, consultas oraculares com tarô, cartas ciganas, oráculo de pedras, numerologia, reiki, radiestesia, espaço gourmet e sorteio de brindes durante todo o evento. E a entrada ainda não paga nada, é gratuita, tá bom? Gratuita, ok. Vai ser no dia 20 de novembro, que é o próximo domingo, das 14 às 20 horas. Informações no telefone 30 25 24 54 ou no WhatsApp 98 840 4888. Vou repetir o WhatsApp, ó, 988404888 e a Escola Recanto fica na Avenida Bernardino de Campos, 127, sobre a loja Santos.
Se você perdeu alguma informação, não tem problema. Acesse o site do Fronteiras, fronteirasdaciencia.com.br e depois clique em Agenda da Semana. Tem um campo lá, Agenda da Semana. Clica lá que tudo que eu falei está lá com telefone, endereço e contato, tá bom? Voltamos já, é rapidinho. Comunicadinho da Loja Merlin. O André da Loja Merlin comunica que chegou o famoso banho de Ano Novo, já está acabando, hein? Chegou e já está acabando. Um item que não pode faltar no seu ritual de final de ano lá na Loja Merlin. E ainda, lá você encontra também livros da linha esotérica e religiosa, roupas ciganas, grande variedade de pedras, imagens celtas, imagens de Afrodite, de Zeus e etc. A Loja Merlin é também a maior loja de incensos da Baixada Santista, sem contar com a grande variedade de velas e massalas. Loja Merlin, tudo em produtos esotéricos e religiosos com o melhor preço da região. Fica no Gonzaga, é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Anote o endereço, Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, ok? Muitas perguntas para vocês, muitas. Então, se puder a gente resumir a resposta agora. Você quer contar um fato agora, não? Quero. Você falou de uma legal, conte. Lembrei. Eu fiz um trabalho com uma senhora e ela tinha muito medo de água. E os filhos dela tinham que fazer uma viagem e ela tinha pavor, assim, desespero. E ela começou esse trabalho e fez a regressão. E na regressão dela, ela teve uma morte, na verdade uma não, ela teve acesso a 2 vidas e nas 2 vidas ela morreu afogada, uma delas num naufrágio. Por que da emoção? Porque quando ela se deu conta, quando passou todo o processo, e ela se deu conta, ela começou a chorar e ela dizia para mim assim, Neuza, você não entendeu, eles não vão morrer, os meus filhos não vão morrer afogados, o medo era meu. Então, assim, foi uma libertação tão grande para ela. Ela ficou tão emocionada. Ela chorava tanto. E eu comecei a chorar junto com ela. Chorar, né? Tem muito do paciente chorar, né? Quando ela... Mas foi uma das coisas que mais me emocionou, porque o desespero dela era tamanho. E foi linda a libertação dela, na verdade, né? Então, essa foi uma das histórias que... Incrível. Eu vou pedir para a produção já deixar, viu, Mateuzinho? Já deixa no ponto aí o endereço do Instituto Vidas, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer, né, resolver talvez seus problemas com essa terapia reencarnacionista, que eu acho que é uma das mais fabulosas, né, que tem, porque você... Tá aí o telefone? Tá lá, ó. Então, tiraram, mas, Mateus, mais rápido, né? Isso, por favor. Vamos lá. Vamos deixar. É Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12, Santos. Já coloca? Tá bom, já coloca. Sebastiana Maria de Barros, da cidade de Náutico São Vicente, pergunta assim para as duas. Se o suicida tem consciência do que ele fez, do sofrimento que causou a sua família. Vocês acham isso? Não teve algum problema de regressão? Que a pessoa foi um suicida, por exemplo, e agora trouxe problema para essa vida? Tem vários casos, né? Vários casos. Vários casos. Então, assim, quando ele percebe que ele... Geralmente, quando a pessoa vem para nós e ela foi um suicida na vida passada, ela vem muito comprometida nesta vida, né? E muitas vezes com depressão muito profunda. Porque, na verdade, tirar a vida é algo que não é muito normal, não seria natural. Isso para a nossa consciência, né? Porque a vida é uma dádiva e tudo. Então, no momento em que você interrompe isso, é como se nós tivéssemos como não, né? Nós temos um código dentro de nós que ele sabe que aquilo não é bom. E quando ele acessa isso lá atrás, ele percebe e vê por que ele está sofrendo muito aqui, muitas vezes por culpa. Na verdade, o suicida, que foi e hoje ele tenta um suicídio lento, de uma certa forma, ele carrega uma culpa muito grande. Tá. E tem pessoas que têm culpa, que é uma coisa absurda. Mas do que você tem culpa? Eu não sei, não mas sabe, eu só sinto tem um sentimento, né? Muito Deixa eu só falar, o profundo. endereço está na telinha do Instituto Vidas. Esse é o endereço em que a Carmen vem dar curso, né? Ela vem de São Paulo para aqui para Santos para dar curso sobre terapia reencarnacionista, né? E a Neuza, que está aqui à minha esquerda, ela que é a dona do espaço Instituto Vidas, que fica na Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12. Então, o telefone, que eu acho que é o principal, em horário comercial, obviamente você vai ligar em horário comercial, né? Esse é o telefone 3231-2686. Vou pedir, Matheus, para colocar também o celular, tá bom? Que o celular tem WhatsApp? Tem. Tem o celular? Bom, então, por favor, coloque. Ele tem lá o celular, né? Já ele coloca, então. Tem o WhatsApp, que as pessoas gostam hoje de usar o WhatsApp. Sim. Bruno Alvarez, da Encruzilhada Santos. Se uma pessoa voltar de coma, ela pode lembrar de vivências passadas. Do coma. Pode. Acontece isso. Passou pelo trauma talvez, às vezes, até de um EQM,
Então, mas o RQM é como se fosse uma projeção astral, ele está projetado, na verdade, indo para frente, né? Isso, Não ele pra pode, trás. mas ele pode ter acesso, sim, a memórias passadas. A Eliane Meire Pimentel, da Encruzilhada, pergunta se a regressão pode ajudar na reforma íntima da pessoa. Aliás, é a psicoterapia da reforma íntima. da exatamente, reforma íntima. é isso. É da reforma íntima. Ok. A Creuza dos Santos, do Guarujá, pergunta se medo, ansiedade você já respondeu, mas medo também tem coisas, pode ser fobias, né? De outras vivências. Muito forte. Né? Pessoas que têm medo do mar, né? Altura, fogo, lugar fechado. Lugar fechado, tem. Então vamos lá, os 2 telefones que você pode acessar, se você quiser fazer uma terapia reencarnacionista, tá? É o 3231-2686 ou o celular, e também pode usar como WhatsApp, 99777-7677. Esse telefone é bonito, como que você conseguiu esse telefone bonito, né? Eu sempre tento um telefone bonito, nunca me dão. O que você fez lá para conseguir? Não fiz nada, todo mundo me pergunta isso. 99777-7677, olha que fácil, né? A Kátia Silene Silva de Faria, Santa Maria Santos. A Kátia pergunta se existe alguma contraindicação para terapia e o quê? E a partir de que idade pode ser feito? Tem contraindicação e a partir de que idade? Tem contraindicação, sim. Pessoas cardíacas, né? Pessoas hipertensas, sem pessoas controle. Cardíacas, pela emoção, talvez? Sim. Sim. Pela emoção. E a idade, a partir de... Então, as regressões elas podem ser feitas presencial ou à distância. Para essas pessoas que não podem, por exemplo, o gestante, a gente evita, o cardíaco ou hipertenso, que não tem controle. Eu tenho pressão alta, mas não tomo remédio. Então, também a gente não vai arriscar. Pessoas que estão em coma, enfim, ou muito idosos, para não ficar na maca muito tempo, também porque isso cansa, etc. Então, nós podemos fazer regressão à distância para essas pessoas. Tá. Então, qual é o efeito? É o desligamento, não tanto a conscientização da reforma íntima. Perfeito. Mas mais o desligamento. Ok. Olha, a Ana Carla de Oliveira, Paicará do Guarujá, fez a mesma pergunta sobre a contraindicação, você já respondeu. Fidelis Pereira de São Jorge Santos está dando os parabéns com o programa aqui, com a presença de vocês. Está muito bom, está agradecendo pela presença. E a Jucimara Cardoso do Bom Retiro pergunta se existe algum pré-requisito para fazer a terapia. Não, pré-requisito... Acreditar em reencarnação. Às vezes, a pessoa nem acredita em reencarnação, mas ela tem um problema que ela quer solucionar. E ela acaba acessando, porque isso não é uma questão de crença, não é? É uma questão de estar o inconsciente. Todos nós temos um inconsciente com uma bagagem. E isso vai ser acessado. Perfeito. A Priscila Moraes do Embaré pergunta quando vai ser a festa de aniversário do programa. O programa completou 18 anos, atingiu a maioridade, né, Priscila, em mês de novembro. Legal. Mas eu não gosto de festa, eu não sou de fazer festa, viu, Priscila? Eu prefiro ficar quietinha aqui, né? Mas obrigado pela lembrança. Completamos sim 18 anos, estamos entrando no nosso 19º ano. É o programa mais antigo da Santa Cecília TV, junto com o Arte de Viver, da Mônica de Lima Azevedo. São os 2 programas hoje mais antigos da TV Santa Cecília, né? Tem o Esporte por Esporte, que já veio com a emissora anterior, né? Sem dúvida ele é o mais antigo, mas já veio com outra emissora, mas que surgiu na Santa Cecília TV, é o Arte de Viver da Mônica e o Fronteiras da Ciência Comigo, onde esse ano completamos 18 anos. Obrigado aqui pela lembrança, viu? A Rosângela Guedes, do bairro Aparecida de Santos, fala assim, ó, já faz algum tempo que entra é um caso típico esse, hein? Já faz algum tempo que entra em pânico, verdadeiro desespero, quando entra em elevador, né? Banheiros ou lugares sem janelas, ou até mesmo quando fecha a porta. Gostaria de saber se isso realmente pode ser problema de uma vivência passada. Sim. Típico esse, acho, né? A gente sempre fala assim, ó, nós não sabemos, né? Porque vamos supor que quando ela era criança, o irmão bonzinho trancou ela dentro do armário e ela ficou com trauma de lugar fechado, né? Pode acontecer dessa vida? Pode. Mas se não aconteceu nenhum fato como esse, a gente vai investigar, conversando com ela e tal, aí pode ser sim, de vida passada. Pode ser certeza. Sim, tem boa chance. Boa chance. Deixa eu entender essa pergunta, do Wagner Rodrigo Mafra, do Jardim Independência São Vicente. O Wagner fala assim, quando dormimos é possível o espírito sair do corpo e passear. E outro dia, quando estamos viajando, vamos a locais que já conhecemos. É o déjà vu, acho, né? Porque já fomos através dormindo. Ou será que pode ser de uma vivência passada? Então, isso é a projeção astral. É a né? projeção astral. Toda noite nós saímos do corpo.
efetivamente. Muitas vezes, alguns lembram e outros não lembram. Então, pode sim. Como o Einstein dizia, o passado, presente e futuro vivem simultaneamente. Quando você sai da terceira dimensão, você está na quarta, já não existe tempo. Então, você pode acessar o passado ou fazer uma progressão, que é o futuro. Que é o futuro. A Maria Cristina Alves dos Santos, Beira-Mar, São Vicente. Qual o critério que vocês utilizam para saber quando uma criança precisa ou não de passar pela regressão? Quer falar? Não, fala você. Então, a criança é assim, ó. Por exemplo, quando nós iniciamos esse trabalho há 3 anos, apareceu uma criança, uma menina de 8 anos, que tinha uma sequela de um AVC, por exemplo. E ela teve o AVC com 3 anos de idade. Então, ela era toda, né, muito triste, uma criança triste. E foi o primeiro caso que nós atendemos e aí nós percebemos que a criança começou, o corpo dela começou a endireitar, ela começou a ficar muito bem, evidente. A sequela, ela ficou, permaneceu. Mas ela melhorou muito a qualidade de vida. Por exemplo, crianças autistas que gritam muito, que têm uma série de reações, nós recebemos assim as intuições desse trabalho, que assim, a criança vai continuar autista, entretanto, pode desligar dela algumas reações que ela tem e que realmente vão impedir ou vão ficar muito difíceis para ela cumprir a missão que ela veio cumprir. Então, qualquer tipo de criança, uma criança que é cadeirante, uma criança que tem dificuldades, síndromes, transtornos, doença. Então, tudo isso vai ser levado para essa regressão. É evidente que a gente não vai tratar porque às vezes veio uma criança uma vez, minha criança, minha menininha é 4 anos de idade, ela é muito agressiva, ela é muito isso, muito aquilo. Nós chamamos a mãe. E aí nós percebemos que o problema não era a criança, que era a mãe. Na verdade, a mãe estava fazendo aquilo e a menina reagia daquela forma. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque nem tudo está na vida passada. Muitas vezes é um caso dentro de casa. E aí nós temos que chamar os pais para que eles se responsabilizem e falem, olha, o problema, a criança é sensível, então não adianta a gente ficar procurando na vida passada se o problema está aqui. É verdade. Né? Então a gente vai investigar, nós temos um questionário. Primeiro tem que investigar para ver se é. Então depende disso, dessa investigação. Disso. Exatamente. Claro, né? Deixa eu fazer uma última pergunta, que é da Maria Rosana Alves, da Vila Tupi. Ela pergunta assim, primeiro ela fala que o programa está maravilhoso com vocês. E ela ainda pergunta se todo problema da ansiedade pode ser resolvido pela regressão. A gente já falou da ansiedade, mas ela faz uma pergunta interessante. Todo problema de ansiedade pode ser resolvido ou nem sempre? Toda pessoa que tem ansiedade, na verdade a ansiedade é uma só. Agora, o que traz essa ansiedade? Então, isso sim pode ser resolvido, né? Fazendo o trabalho direitinho, como tem que ser. O tratamento, sim. Ok. Eu quero agradecer ao Pedro Carvalho Izar, do bairro Aparecida, Dailton Cardoso, do Bom Retiro, Reginaldo Assunção Alvarez, do Jardim Independência São Vicente, e muitos outros que ligaram para cá, mandaram a sua pergunta às nossas convidadas, mas a gente não consegue fazer, infelizmente, de todo mundo. Eu só queria dizer que no Instituto Vidas também não tem só a terapia de reencarnação, né? Você encontra lá muitas outras coisas também, como tem a acupuntura, eletroacupuntura, fitoacupuntura, cromoacupuntura, né? Para quem não gosta de ser espetado por agulha, tem a cromo, né? Florais, fitoterapia, tudo isso você encontra no Instituto Vidas, cujo endereço já o Matheus vai jogar de novo na telinha, e o telefone, né, Matheus? Vamos lá, joga lá aí, na Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12. Então, quem estiver interessado em passar por essa terapia que a gente conversou hoje, porque eu acho que tem tanta coisa para perguntar ainda para elas aqui, né? Vai ficar tanta pergunta ainda, eu sabia que isso ia acontecer, né? E, enfim, tá aí, telefone para contato, 3231 2686 ou 99777 7677, preferência horário comercial. WhatsApp não, você pode mandar mensagem a qualquer momento, de madrugada para acordar, Deus, não tem problema. Vai fazer pim na orelha dela, ela vai acordar de madrugada. Pode fazer bastante pim durante a madrugada, tá bom? Então, eu acho que é uma terapia que, pelo menos eu conheço algumas pessoas que passaram e todo mundo saiu extremamente satisfeito. Eu adoraria passar, mas eu confesso que eu não tenho nada que eu acho que seria algum problema que merecesse esse tipo de terapia, porque às vezes eu falei, até queria ter um problema só para fazer, porque eu sou muito curioso, né? Eu sei que não pode fazer por curiosidade, mas quem não tem curiosidade, né? Queria agradecer muito, então, a presença de vocês, foi muito ilustrativo, né? Eu sei que a gente ficou com um gostinho de quero mais, infelizmente, né? Vai ter, mas curso esse ano não tem mais, né? Curso esse ano não, nós estamos encerrando o de psicoterapia reencarnacionista, que a Carmen dá aula. Está encerrando agora. Estamos encerrando. Nós começamos com um trabalho novo da RAD, à distância, né, a regressão à distância para a criança.
E até gostaria que a Carmen falasse um pouquinho sobre isso, até por isso que ela escreveu o livro, Então, né? então você vai ter que falar em 10 segundos. 1 segundo. 10 O tempo tá segundos, rápido. vai. Não, então é isso, o resultado desse trabalho está nesse livro, né? Nós contamos uma série de casos, tem uns 20 casos, mas também todo o anterior, que é a síndrome, tem uma série de assuntos de Esse livro temas. está vendo aonde? Está lá No com Tem lá no você? Instituto Vidas. Está lá no Isso, Instituto no Vidas? Instituto Ou através Vidas. da editora, É. editora Chiado, que é de Portugal, inclusive. Ah, então O tá livro bom. também está sendo lançado lá. Ah, então tá bom. Semana que vem, quando eu fizer, eu tenho mais um pra Tá. gente sortear. Quando eu fizer o sorteio, eu já falo então também da editora, que a pessoa pode comprar pela editora, ou nesse endereço que está na telinha, que é do Instituto Isso, Vidas. Instituto Pode Vidas. comprar esse livro lá, que é voltado para crianças, tá bom? Dessa terapia que a gente falou. Eu vou pedir, por favor, de que cada um sorteie 3 papeizinhos. Pode segurar a urna? Entre vocês, cada uma pegue 3, por favor, que são 6. Enquanto vocês estão sorteando aí, deixa eu falar o tema da semana que vem. Semana que vem nós vamos estar aqui com o médico, o doutor Ricardo Salum, ele que é otorrinolaringologista, mas o assunto é um bate-papo sobre o mundo espiritual, tá bom? Nós vamos falar sobre o mundo espiritual com esse médico, o renomado doutor Ricardo Salum, aqui com a gente, então, no próximo programa, no próximo domingo, dia 20, ao vivo, ok? Então, vamos aos sorteados de hoje. Isso, juntaram 6 papeizinhos. Vamos lá. Começando com Coisas do Brasil, a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um kit de pedras para a prosperidade. São as pedras apropriadas para isso. O sorteado é o Ricardo Moraes, do Imbaré. O Ismena de Jesus, que oferece o livro Meu Pequeno Evangelho para o Público Infanto Juvenil, do Maurício de Souza. Sorteada é a Sebastiana Maria de Barros, da cidade de Náutica São Vicente. A Livraria Pingo de Luz, que oferece o livro Jasmim, da Cátia e Ana Guevara. Sorteada é o Reginaldo Assunção Alvarez. Ó, não fiz sua pergunta, mas você foi contemplado, tá vendo? A Livraria Pingo de Luz, que não, já falei. O Racionalismo Cristão, que oferece o livro Pela Verdade, mais um CD do Racionalismo Cristão. Sorteada é a Márcia Rosana Aires, da Vila Tupi. E a Rap Science, que oferece o livro do mestre Ryoho Okawa, O Caminho da Felicidade. Muito bom esse livro. Sorteada é a Marisa Blanco, do Boqueirão de Santos. E o livro da nossa convidada, Regressão Terapêutica, tá aí, o livro que a gente vai sortear. O sorteado foi Roberto Paiolo, da Vila Tupi, Praia Grande, tá bom? Vai ter até o autor, o autógrafo da autora, viu, Roberto? Vou pedir para ela assinar aqui para você, depois do programa, já com o seu nome, tá? Agradeço muito a vocês pela presença mais uma vez, pela brilhante explicação. Espero que tenhamos a oportunidade de outras oportunidades estarem aqui para que possam continuar essas perguntas, que são infinitas as perguntas, e com mais casos, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez, Jadir, obrigada a todos vocês que nos assistiram. Eu também. Obrigado, Agradeço Deus, obrigado, muito a Carmen, vocês e a obrigado a toda a vocês equipe. de coração. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.